Meus amigos e minhas amigas, eu tenho assistido a algumas palestras de alguns economistas e alguns deles colocam que o Brasil cresceu muito bem no período de 2003 a 2010, ou seja, no período do Lula como presidente do Brasil. Inclusive, o próprio ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, Luiz Carlos Mendonça de Barros. Eu reputo uma pessoa extremamente competente. Contudo, eu tento mostrar, e posso mostrar, e vou tentar mostrar a vocês da maneira mais didática possível, que na realidade, relativamente, o Brasil não cresceu. Foi um dos piores crescimentos nesse período. Vou explicar por quê. Eu já fui analista financeiro de empresas. E quando eu analiso uma empresa, se a empresa cresceu no ano 10%, no outro 15%, no outro 20%, e no período anterior tinha crescido apenas 5% ou 8%, eu não posso dizer que essa empresa está experimentando um crescimento fantástico. Por que não posso fazer isso? Porque eu estou fazendo uma análise histórica, não é? Eu estou comparando um período da empresa anterior com o período da empresa atual. Ora, isto não é adequado. Por quê? Porque num determinado período, a empresa pode estar num ambiente conjuntural ou conjuntural, que a situação não seja muito boa. E no outro período, o período que ela cresceu, ela está num período muito favorável. Então, ela, em relação ao passado da empresa, obviamente vai apresentar um crescimento. Mas, o que poderíamos fazer para compreender se realmente a nossa empresa está no processo de crescimento? Olha, simplesmente comparar o período anterior da sua empresa com os seus competidores. E atual, fazer a mesma coisa, o período atual com os seus competidores. Nesta comparação é que você, que é lógica e tem bastante lógica nisso, tem bastante fundamento, você aí pode definir se a sua empresa realmente está ganhando das outras empresas no cenário nacional e internacional. Vejamos só, por exemplo, o Brasil. O Brasil, no período Fernando Henrique, cresceu 2,3% nos 8 anos do governo Fernando Henrique. Ora, aquele período, o mundo viveu em crises. Crise na Argentina, crise nos asiáticos, crise no Brasil, crise no México, e o Brasil cresceu 2,3%. Daqui a pouco veio o período do Lula, 2003 a 2010. Em 1998, 1999, o mundo estava começando a crescer, sair de todas as crises. O processo de globalização estava em pleno desenvolvimento. E no período 2000 a 2008, antes da crise, lógico, foi o maior crescimento experimentado pela economia mundial. E com isso, todos os países se beneficiaram desse crescimento. Ora, então eu não posso comparar o governo Lula, que cresceu nesse período 4%, com o governo Fernando Henrique, que cresceu 2,3%, e achar que o governo Lula cresceu mais e melhor do que o governo Fernando Henrique. Eu tenho que comparar o período que eles estão, o período do Fernando Henrique com o período mundial, o período do Lula com o período da economia mundial. Eu fazendo isso, eu posso sim definir a respeito disso. Vamos prestar atenção. O período Lula, ele cresce 4%. O que nós devemos fazer? Olhar o Brasil em relação aos seus competidores. Por exemplo, os BRICS. Os BRICS, no mesmo período, cresceram acima de 10% ao ano. Ora, veja, o
Brasil de Lula cresce 4%. Quais são os outros países que a gente pode comparar? Vamos lá, vamos comparar com os países emergentes. Os países emergentes, no mesmo período do Lula, cresceram 6,5%. O Lula cresceu 4%. Vamos mais adiante. Os países da América Latina cresceram 4,9% em média. O Lula cresceu 4%. E ainda podemos mais. Vamos olhar em relação à economia mundial. O período Fernando Henrique, o PIB brasileiro, em média, participou em 3,1% do PIB mundial. O período Lula, o PIB dele, médio, participou em relação à economia mundial em 2,9%. Ora, portanto, eu posso concluir perfeitamente que o Fernando Henrique, que o período Fernando Henrique, houve mais crescimento do Brasil em relação aos seus parceiros do que no período Lula. O período Lula, apesar de historicamente ser melhor do que o do Fernando Henrique, mas ele tinha um período excepcional e não soube aproveitar. Foi um dos países que menos cresceu neste período. Então, meus amigos, quando o PT está pensando em comparar Lula, o período Lula com o período Lula, tem que levar em consideração isso. Hoje, você vê, se o Lula terminou com 2,9% abaixo, portanto, de Fernando Henrique, que era 3,1% do PIB, significa que o Brasil está participando menos na economia mundial do que na época do Fernando Henrique. O período Dilma vai ser um desastre. Já deve estar mais ou menos em 2,5% ou menos do que isso, parte da economia mundial. Como é que esse pessoal quer comparar a economia do Fernando Henrique com a economia do PT? Primeiro, são tempos diferentes. Se você entrar nessa comparação, você tem que fazer essas relações. E quando ele faz essas comparações relativas, você vê que o Brasil foi apresentou um dos menores crescimentos nesse período. Então, aquele mito, aquela coisa que o PT quer induzir que o Lula cresceu, eu acho que não tem condições de fazer isso. Eu fui analista financeiro, fiz isso a todo instante, comparando empresas com as empresas competitivas, para saber se minha empresa realmente estava crescendo. Minha empresa crescer num período mais do que no período anterior dela, não significa absolutamente nada. Eu tenho que comparar se ela ganha em relação aos seus competidores, se ela ganha em relação à economia mundial. Isso é que eu tenho que fazer. Porque são períodos diferentes, são situações diferentes. Tá certo, meus amigos? Muito obrigado. Eu espero que isso dê para entender que nessa comparação o PT não tem condições. Ok? Muito obrigado.